Olá, começa agora mais um PGM. E no programa de hoje você vai ver rotulagem de transgênicos. E a senhora já reparou que tem um T dentro de um triângulo amarelo na embalagem desse óleo? Agora que eu estou observando. A senhora sabe o que significa? Não. acessibilidade em moradias. Baseada nesse conceito, a arquiteta Sandra Perito desenvolveu um modelo de apartamento adaptável a qualquer perfil de morador. Refeições coletivas. Comer em refeitórios ou restaurantes é parte da vida de muitos moradores da cidade grande. Nesses estabelecimentos, existem grandes diferenças ao se fazer a comida, quando comparados a cozinhas de casa. Fala USP. Qual é a sua posição sobre cotas para negros na universidade? O PGM está no ar. A Lei de Biossegurança exige que produtos transgênicos tragam em seu rótulo a informação de que contém organismos geneticamente modificados. Mas será que as empresas cumprem com essa determinação e o consumidor sabe o que está comprando? Você confere agora. A Lei de Biossegurança estabelece que todo produto que contenha ou seja produzido a partir de organismos geneticamente modificados apresente identificação em seu rótulo. Atualmente, isso acontece com o desenho da letra T dentro de um triângulo amarelo. Mas essa rotulagem é suficiente para as pessoas saberem o que estão colocando em seus pratos? E a senhora já reparou que tem um T dentro de um triângulo amarelo na embalagem desse óleo? Agora que eu estou observando. A senhora sabe o que significa? Não. Produto produzido a partir de soja transgênica. A senhora faz alguma ideia do que seja soja transgênica? Não. Faz mal. Alguma coisa que faz mal ou faz bem? Faz mal. É aquela que é livre de gordura saturada, é isso? Ou é a gordura boa? Um alimento transgênico é um alimento que, a partir de uma espécie agrícola, no caso, que recebeu um gene estranho a essa espécie, de uma bactéria ou de um outro organismo passando para esse alimento. É lógico, com alguma característica favorável economicamente. Existem alguns organismos que já foram autorizados pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é a CTN-Bio, que é o órgão responsável por autorizar esses produtos. Para consumo é especificamente soja, milho, também tem algumas espécies de algodão que já estão autorizadas. Alimentos como queijo, leite, carnes, cujos animais foram alimentados com ração transgênica, esses produtos também têm que ser rotulados? Também têm que ser rotulados, há uma previsão específica no decreto que regulamenta a rotulagem. Animais alimentados com ração que contenha ou foram produzidas com transgênico têm que ser rotulados com o símbolo. Apesar da Lei de Biossegurança exigir que todos os transgênicos sejam rotulados, o Decreto 4.680, que regulamenta a questão, restringe a rotulagem apenas aos produtos que possuem 1% ou mais de transgenia em sua composição. Essa medida é questionada pelo IDEC. Se a lei determina que deve ser rotulado e não traz nenhum percentual e nenhum tipo de limite, um regulamento, como um órgão do Poder Executivo, não pode limitar um dever trazido em lei. Mesmo com a regulamentação do decreto, as empresas ainda insistem em omitir a origem de seus produtos para a população. Hoje em dia, os únicos produtos que são rotulados no mercado são os óleos de soja da Bunge e da Cargill, por conta de uma determinação judicial de uma ação que o Ministério Público Federal ajuizou. A rotulagem dos transgênicos é fundamental para que o cidadão possa exercer o seu direito de escolha sobre quais produtos irá consumir. Além disso, é importante para o monitoramento desses alimentos na saúde das pessoas. 90% dos transgênicos da agricultura são de resistência ao glifosato ou ao famoso Roundup Ready, né? 3 trabalhos independentes mostram que ele é altamente maléfico à saúde humana, que é abortivo e ele é, por último, cancerígeno. Essas questões, vamos dizer, são
pouco consideradas. Vamos dizer, é o lucro que é o mais importante, infelizmente, né? Além dos impactos à saúde humana, os transgênicos trazem problemas aos pequenos agricultores e ao meio ambiente. É o que afirma João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST. É uma preocupação muito grande porque, por exemplo, se você tem um produto, como é o caso do milho, e ele há uma mudança genética, você não consegue demarcar uma região onde só vai ser produzido transgênico e a outra região não vai produzir transgênico. Esse processo do milho, ele é muito perigoso pelo processo de polinização que existe entre essa cultura e imediatamente nós vamos ter um processo de poluição de determinado território, perdendo culturas crioulas importantes, de variedades de milho que foi cultivado ao longo do século pelos camponeses e que está se misturando com a transgenia. Certamente, vamos dizer, para o pequeno produtor que quer, vamos dizer, produzir, por exemplo, alimento orgânico certificado, como não transgênico, o orgânico, por exemplo, não admite transgênico. A relação entre transgênicos e agrotóxicos é outra dificuldade encontrada pela agricultura familiar. O agrotóxico é o centro da questão, né? As empresas químicas do mundo que dominavam os agrotóxicos, agora dominam o agrotóxico junto com a semente resistente ao agrotóxico, né? A transgenia não é para aumentar a produção e resolver o problema da soberania e da segurança alimentar no mundo. É para aumentar a rentabilidade justamente com essa combinação de ter um monopólio das sementes e essa combinação de ter um determinado agrotóxico que vai ser usado especificamente para essa variedade em que houve mudança genética. Preocupadas com essas controvérsias, as empresas insistem em desrespeitar a lei e resistem em identificar seus produtos como transgênicos. As empresas alegam que isso seria uma contrapropaganda do seu produto, porque as pessoas não sabem o que é um organismo transgênico e a informação poderia afastar consumidores. Mas isso é uma falácia. Se o produto está no mercado é porque, obviamente, ele já foi aprovado, tanto que a informação de que ele foi aprovado pelo governo também tem que constar no rótulo. Então, independente do risco que os transgênicos podem vir a causar ou não à saúde das pessoas, a informação tem que ser clara. E a senhora acha que o tamanho que ele está na embalagem é satisfatório? Não, está muito pequeno, né? Porque você vê que ninguém percebe, eu nunca percebi. Olha que eu sou detalhista, né? Mas está falando que é aprovado, então é uma coisa boa, não é isso? No próximo bloco, você confere um modelo de habitação completamente acessível. O PGM volta já. Já imaginou se todas as casas e apartamentos fossem projetados para receber qualquer tipo de morador? Essa é a ideia do desenho universal, que o PGM te mostra agora. Desde o final dos anos 40, começou-se a pensar em uma palavra que hoje é bastante ouvida: acessibilidade. Agora, outra palavra começa a ganhar espaço. Trata-se da universalidade. O desenho universal é um conceito de projeto, tá? Não especificamente ou exclusivamente de projetos de ambientes. Projetos de qualquer objeto, de qualquer coisa que se faça, qualquer produto que se faça para o uso do homem. A ideia é tornar esses espaços e objetos do cotidiano adaptados a qualquer tipo de pessoa, seja ela idosa, adulta, criança ou deficiente. Com isso, a acessibilidade deixa de ser uma exceção e passa a ser um padrão. O Brasil está se tornando um país de idosos, então se a gente não se preparar agora, a coisa fica complicada. Caiu a ficha, né? Quer dizer, que não é só para pessoa com deficiência física, então. Baseada nesse conceito, a arquiteta Sandra Perito desenvolveu um modelo de apartamento adaptável a qualquer perfil de morador. A vida útil de uma construção, seja ela residencial, comercial, o que for, é muito maior do que o tempo de uso de um usuário específico. Né? Então, um apartamento vai ter durante a sua vida útil 7, 8, 10 moradores diferentes. O apartamento leva em conta os principais requisitos do desenho universal: a acessibilidade, a independência no uso, pouco esforço físico, segurança e a adaptabilidade às necessidades do usuário. Então, a maioria dos recursos já estão instalados e tem vários recursos que são previstos. Então, por exemplo,
Toda a tubulação do banheiro foi prevista para se colocar barras de apoio na bacia dentro do box para um eventual uso de uma pessoa que realmente tem necessidade de apoio para usar. São coisas simples que podem tornar um espaço adaptável a qualquer um. Tomadas mais altas, portas que abrem para fora, gavetas e cabides em diversas alturas, entre outros. Mas a maior preocupação é como reduzir os custos dessas mudanças. Infelizmente, para a pessoa ter uma deficiência no Brasil, ela precisa ter dinheiro. A maioria das vezes, elas são expulsas da própria casa. Elas têm que acabar procurando outro lugar que possa se adequar às novas necessidades. Então, se os apartamentos, as moradias forem pensadas em estarem se adaptando a essas necessidades, quer dizer, eles serem adaptáveis, no caso de uma pessoa ter uma nova necessidade, facilmente, com pouco recurso financeiro, ela consegue adaptar a sua unidade. Só que, para isso, todos os projetos já têm que ser pensados nisso antes. Você vai pôr uma tomada a 30 centímetros do chão ou a 45 centímetros do chão, isso não tem nenhum custo significativo durante uma obra. Tá? Agora, se você não pensar nisso, depois que tiver que quebrar tudo para mudar, aí sim você vai ter um custo muito grande. Apesar de todos os benefícios, o modelo do desenho universal ainda é pouco difundido no Brasil. Onde eu tenho sentido maior resistência é justamente em projetos residenciais da iniciativa privada. Eles ainda entendem que esse seria um projeto específico para um grupo específico de pessoas e não para uma coisa mais ampla, que seria para atender a todos. As principais barreiras na aplicação do conceito de desenho universal, que eu entendo no Brasil, é muito mais uma barreira de conhecimento do que física e prática propriamente dito. Tá? Quer dizer, a falta de conhecimento leva à criação de estereótipos e de preconceitos. A grande sacada e a grande saída é o desenho universal. Quer dizer, é você projetar os espaços para todo mundo. E com isso, vai para um futuro aí, de repente a gente não precisa mais encontrar o símbolo de acessibilidade, né? O CIA, porque tudo é acessível. Esse vai ser o grande barato. Comer diariamente em um refeitório ou restaurante acarreta problemas de saúde. Você confere no próximo bloco.